Ei, você não tem motivos para ficar se escondendo, para ficar fugindo das pessoas só porque você errou. Você errou, e daí? Quem é que não erra? Todo mundo erra, todo mundo comete erros, todo mundo falha. Ninguém é perfeito, perfeito só Deus. Quantas das vezes você fica se cobrando, e se cobra, e às vezes fica até na deprê, por causa de coisas que você fez. Mas entenda uma coisa, nessa vida é errando que se aprende. Ninguém aprende só acertando. Às vezes é preciso que a pessoa erre para que ela venha ver a vida totalmente diferente. Às vezes você vê a vida de um jeito e acha que aquilo é normal, até que acontecem algumas coisas que se voltam contra você e te faz cair no pó, na lama, na humilhação e na vergonha. Mas acontecem essas coisas para que você desperte, acorde e veja que a sua vida pode ser muito melhor, muito mais agradável. Porque às vezes tem muita gente aí conformadas com a vida que vive e acham até que nasceu para isso, para viver assim, nasceu para sofrer, nasceu para ser humilhada, nasceu para viver na vergonha. E não é verdade. Deus não te criou para a vergonha, não te criou para ser tapete de ninguém, para ser pisado e humilhado por ninguém. Ele te criou para tu ter uma vida de sucesso, uma vida digna, uma vida de paz e de felicidade. Não uma vida ao qual as pessoas sempre tenham do que te apontar, te julgar, te discriminar. Não foi para isso que Deus te criou. Aí tem gente aí que cometeu deslizes aí, falhou, está aí, com medo de sair, com medo de encarar, com medo de tomar as rédeas novamente da sua vida. Olha, você precisa olhar para frente, esquecer o que foi, ainda que alguém te aponte, ainda que alguém ria de você, ainda que alguém te julgue, não importa. Você precisa reagir em meio a esta vergonha, em meio a esta humilhação, reagir e entender que ainda tem muita coisa para você viver e que esse erro não anula aquilo que Deus tem preparado para você viver. Esse erro é apenas um ensinamento. Esse erro é apenas para te amadurecer e para te tornar naquilo que realmente você tem que ser. É bem verdade que tem muita gente que mesmo passando pela vergonha, pela humilhação do seu erro, mas que ainda insiste em errar. Olhe, Deus, Ele perdoa qualquer coisa, mas tem uma coisa, você precisa pedir perdão a Ele e não praticar mais aquilo. Quando Jesus olha para aquela mulher que os fariseus trouxeram para morrer apedrejada, Jesus, Ele faz com que todos saiam de cena e fica só ele e ela. Ele faz uma pergunta para aquela mulher. Ele diz o seguinte para ela: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela: ah, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus: nem eu também te condeno. Agora vai e não peques mais. Ou seja, em outras palavras, vai e não cometa o mesmo erro mais. Ou seja, não adultere mais, não se prostitua mais,
não pratique mais. Então é isso que a pessoa que errou precisa entender. Se você quer alcançar a misericórdia ou perdão e quer recomeçar uma vida exemplar e ter uma vida de bênção, uma vida de felicidade, uma vida de paz nessa terra, você tem que deixar o pecado para lá. O que você fazia para lá, aquela prática para lá, aqueles desejos errados para lá, e começar uma nova vida. Começar uma nova vida. Olhe, é preciso. Quando Jesus falou isso para aquela mulher, vai e não peques mais, ele estava dizendo para ela, olha, eu estou dando uma chance. Mas se tu voltar a praticar de novo, talvez não tenha outra chance. Olhe, isso é sério. Tem pessoas aí que acham, porque Deus é bonzinho, é misericordioso, acham que sempre que errar, vai ter uma chance, vai ter uma nova oportunidade. E se não der tempo? E se não der tempo de você ter uma nova chance, uma nova oportunidade? Porque tem uma coisa, não brinque com a sorte. Não brinque com a sorte. Porque tudo aquilo que o homem ele planta, ele colhe. Não brinque com a sorte. Tem coisas que você sabe que não é bom. E por que você insiste? Tem coisas que você sabe que vai te fazer mal. E por que você insiste? Tem coisas que você sabe que vai destruir a sua vida. E por quê? Você ainda continua nessas coisas. Olhe, você está cavando a sua própria sepultura e não está percebendo. Você mesmo está chamando a morte para perto de você. Olhe, não faça mais essas coisas. Se arrependa de verdade e abraça a oportunidade que Jesus tem te dado. Abraça a oportunidade. Não queira mais ser motivo de piada. Não queira mais ser zombado, ser humilhado pelas pessoas. Não queira mais. Abraça a oportunidade e se permita viver uma coisa diferente. Porque Jesus tem coisa diferente para você viver. Jesus tem coisa nova para você viver. Não se permita mais viver desta forma. Não se permita. Porque veja bem, quando foi que você foi feliz assim? Quando foi? Em que isso aí que trouxe felicidade e alegria? Tem gente que não para pensar em detalhes. Qual a felicidade que tudo isso trouxe? Que proveito isso trouxe para você? Nenhum. Nenhum. Olhe, é preciso que você pare, pense e refaça a sua vida. Recomece outra vez. Recomece. Às vezes, você está envergonhado aí porque você quer. Está sendo humilhado porque você quer. Está sendo motivo de piada para as pessoas porque você quer. Quando você mudar radicalmente a sua vida e reconhecer o seu valor e realmente entender para que serve a sua vida e para qual finalidade você está aqui nessa terra, aí você vai ver que tudo que você fez não valeu de nada. Foram só anos perdidos, anos que não valeu nada. Olhe, não deixe mais que as ilusões deste mundo façam com que você venha cometer os mesmos erros. Olhe, cuidado.